Olá, meu nome é Matias, eu sou graduando em Física no Instituto de Física de São Carlos, da USP, e faço iniciação científica sob orientação do Lucas Madeira. Esse projeto ele está inscrito nessa edição do CICUSP e o título do trabalho é Introdução aos Métodos de Monte Carlo Quântico e suas aplicações na física nuclear. Este projeto ele foi desenvolvido ao longo do ano e ainda está em andamento. Eu queria começar com a visão geral do que está por vir nessa apresentação. Vou fazer uma breve introdução sobre simulações computacionais e os métodos de Monte Carlo quântico, seguindo por temas que foram relevantes no desenvolvimento deste trabalho, como o estudo da equação de Schrödinger, o método de Monte Carlo variacional, os potenciais sobre os quais nós baseamos nossos modelos, falar do contexto de partículas idênticas, como bósons e férmions, seguindo com os resultados e as conclusões. A parte dos resultados ela está dividida em três partes, começando com modelos de partícula única, seguindo para modelos de duas partículas e depois nós expandimos isso para modelos de mais partículas. Por que fazer simulações computacionais? A resposta para isso é bastante simples e nós não conseguimos resolver todos os problemas da física de forma completamente analítica, né? Na verdade, são pouquíssimos os problemas que podem ser resolvidos dessa forma. Então, é nesse contexto que as simulações computacionais elas ganham destaque, combinadas com métodos numéricos. E os métodos de Monte Carlo quântico eles compreendem um grupo amplo de métodos computacionais que tem como objetivo estudar sistemas quânticos e eles fornecem cálculos precisos para sistemas fortemente interagentes, que são tipicamente encontrados na física nuclear. Bom, a equação de Schrödinger, da forma que ela está escrita aqui, unidimensional, independente do tempo, por mais simples que isso seja, ela é uma equação física com unidades físicas. Então, nós temos um problema de precisão quando vamos representar esses números como H cortado e essas massas tipicamente encontradas na física nuclear no computador. Então, comumente o que nós dizemos é que H cortado igual a M igual a 1, mas eu queria mostrar com um pouco mais de rigor do que é que isso se trata na prática. Então, nós precisamos definir uma escala de comprimento e uma escala de energia. Então, seja ela nossa escala de comprimento, nós definimos as variáveis adimensionais x barra e psi barra como x sobre L, e psi sobre L é menos meio. Aqui estamos por simplicidade, no caso de uma só dimensão. Em duas dimensões seria L a menos 1, em três dimensões L a menos 3 meios. Então, fazendo isso dos dois lados da equação e também para essa derivada segunda, nós conseguimos definir nossa escala de energia como ml quadrado sobre h cortado ao quadrado. Então, E barra vai ser a nossa energia adimensional. E se tivermos uma escala típica de energia, nós podemos fazer isso para o potencial também. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no oscilador harmônico, nós definimos o potencial em termos de uma frequência de oscilação ômega. Então, se definirmos também uma frequência de oscilação ômega barra adimensional, esse procedimento pode ser feito também para o potencial V, e assim nós vamos ter um V barra adimensional também. Então, a equação de Schrödinger é adimensional da forma que está escrita aqui. O método de Monte Carlo variacional. Primeiro, nós precisamos definir o princípio variacional. E o princípio variacional ele diz que se nós construirmos uma função de onda psi qualquer que respeite os limites físicos do problema e as condições de contorno, nós vamos estar construindo um limite superior para a energia do estado fundamental. E esta operação aqui ela pode ser escrita na forma integral. Então, o que nós fazemos é definir uma energia local EL, H psi por psi, e escrever a probabilidade em sua forma usual, como o módulo de psi quadrado dividido pela norma. Definimos então a energia variacional como a integral em dx de p de x vezes a energia local. E com o método de Monte Carlo, nós aproximamos isso para uma soma. Então, a energia variacional ela vai ser a média das energias locais nessas posições xi sorteadas com base nessa probabilidade p de x aqui. Uma pergunta bastante interessante que caberia neste ponto é por que, então, nós aproximamos essa integral para o método de Monte Carlo e não utilizamos as quadraturas numéricas como o método de Simpson ou a regra do trapézio? E a resposta para isso é que o verdadeiro ganho do Monte Carlo está quando nós trabalhamos em mais dimensões. Por exemplo, no caso tridimensional, nós precisaríamos resolver 3n integrais, enquanto que no método de Simpson ou na regra do trapézio, essa complexidade ela cresce muito mais rapidamente.
Para sortear essas posições xi, nós fizemos uso do algoritmo de Metrópolis, que ele consiste em primeiro escolher uma posição aleatória x0, e depois nós calculamos as novas posições x novo com base nesses parâmetros epsilon, que é um número aleatório entre 0 e 1, e nesse parâmetro delta, que é um parâmetro que ainda precisa ser ajustado. Neste ponto, nós podemos aceitar ou rejeitar essa configuração. Então, esse parâmetro delta ele é escolhido de tal forma que nós tenhamos em torno de 50% de aceitação dos passos. Então, nós vamos aceitar ou rejeitar de acordo com a probabilidade ptx. Fazemos ptx novo sobre ptx0 se isso for maior ou igual do que um novo número aleatório, epsilon'. Então, nós aceitamos esse passo. Caso contrário, rejeitamos e repetimos a configuração anterior e fazemos isso tudo de novo até que tenhamos uma configuração com m pontos. Entrando agora nos potenciais que nós trabalhamos com potenciais com solução analítica conhecida, começando pelo posto potencial infinito, da forma que ele está descrito aqui. A partícula estará confinada nessa região de 0 a L. Aqui dentro o potencial é 0 e nas fronteiras e além das fronteiras o potencial é infinito. As soluções analíticas para este potencial são senos de npx sobre L. N é um número inteiro não nulo e as autoenergias elas são escritas em termos de um n quadrado. Utilizando também as unidades, as escalas de comprimento e energia que nós definimos, nós podemos escrever essa energia de forma adimensional, como está descrito aqui. Então, se estivermos trabalhando num poço de largura 1, por exemplo, a energia do estado fundamental será somente π² sobre 2. Trabalhamos também no potencial do oscilador harmônico quântico, definido dessa forma aqui, meio de m² x². E as soluções elas são escritas em termos dos polinômios de Hermite. Aqui eu ilustrei alguns dos polinômios de Hermite. E as autoenergias elas são n mais meio de h cortado ômega. Se utilizarmos as escalas de comprimento de energia, então podemos definir um ômega barra e podemos também escolher esse ômega barra como 1. E as energias, então, na sua forma adimensional, será n mais meio. Para simular um gás de férmions livres, nós fizemos uso do que chamamos do potencial da caixa periódica, que consiste em um potencial nulo com condições periódicas de contorno, da forma que está descrito aqui. As soluções para isso serão ondas planas, E a mais ou menos IKX. As autoenergias elas também são escritas em função de um n², e diferentemente do poço infinito, esse n² ele pode ser nulo. Então, para um sistema de partícula única, a energia do estado fundamental ela vai ser 0. E aqui nós escrevemos com base nas escalas de comprimento e energia que nós definimos anteriormente. No contexto de partículas idênticas, nós temos o postulado de simetrização. Aqui é o operador de permutação, que o que ele faz é trocar as posições da partícula I com a partícula J. E fazendo isso, nós teremos uma opção de onda simétrica, caracterizada pelo sinal mais para bósons, ou antissimétrica, que é caracterizada por esse sinal menos para férmions. Neste caso aqui, nós estamos ilustrando o caso simples de duas partículas em uma só dimensão. Então, nós podemos construir a função de onda dessa forma, mais uma vez, mais para uma função antissimétrica e o menos para uma função antissimétrica. E para o caso fermiônico, vale destacar também o princípio de exclusão de Pauli, que diz que nós não podemos ter dois férmions ocupando o mesmo estado quântico simultaneamente. E isso também é caracterizado por esse sinal de menos aqui. Um jeito bastante simples de construir funções de onda antissimétrica é através do determinante de Slater. E ele funciona muito bem para o caso em que temos n férmions a serem distribuídos em n orbitais. E computacionalmente ele também é bastante simples, por se tratar de um determinante. No nosso trabalho, o determinante de Slater foi muito útil, porque com ele nós conseguimos aumentar o número de férmions envolvidos, nos nossos modelos. Entrando agora na parte dos resultados, começando com modelos de uma só partícula, nós trabalhamos nesses dois potenciais, do poço potencial infinito e do oscilador harmônico quântico.
repetindo, são potenciais com solução analítica conhecida, e isso foi bastante útil porque nosso foco foi realmente em construir esse código do método variacional, entendê-lo e estudá-lo a fundo. Então, com esses dois potenciais, com a solução analítica conhecida, nós conseguimos fazer isso. Então, no poço potencial infinito, nós utilizamos uma função teste de uma parábola x vezes 1 menos x, aqui ilustrando essa função teste em comparação com o seno de πx, que é a autofunção do estado fundamental analítico. E aqui as energias que nós calculamos para o caso unidimensional, e também generalizamos esse código para um caso tridimensional. Aqui o resultado analítico que nós esperávamos em unidades tais que h cortado igual a m igual a 1. O princípio variacional calculado de forma analítica. E aqui VMC representando o método de Monte Carlo variacional, que nós construímos um código que fizesse uso dele para calcular essa energia. Então, chegamos no resultado de 5 mais ou menos 0,1 para uma dimensão e 15 mais ou menos 0,2 para 3 dimensões. Vale destacar também que essa incerteza aqui ela está relacionada à natureza estatística do método, um erro vindo da natureza estatística. Para o oscilador harmônico quântico, nós fizemos um procedimento parecido, e aqui nós utilizamos uma função teste, uma gaussiana, e a menos alfa x quadrado. Mas a energia, então, ela foi obtida a partir da variação do parâmetro alfa. Então, aqui, ilustrando esse procedimento, através desse gráfico, é possível notar que a energia ela atinge seu mínimo quando o alfa é igual a meio. E isso também é esperado da solução analítica do oscilador harmônico. Para modelos de duas partículas, nós fizemos uso somente do poço de potencial infinito. Aqui as funções teste que nós utilizamos para uma dimensão e depois generalizamos para 3 dimensões. Como aqui estamos trabalhando com férmions também, nós precisamos de mais uma função teste por conta do princípio de exclusão de Pauli. Então, nós trabalhamos com 2 bósons em uma dimensão, 2 férmions em uma dimensão, e depois generalizamos isso para 3 dimensões com essas funções testes aqui. Com as funções teste, aqui o estado analítico que nós esperávamos, e aqui o que nós encontramos com o nosso código que utiliza do método variacional de Monte Carlo para calcular as energias do estado fundamental. Nesta outra parte do projeto, nós tínhamos o objetivo de aumentar o número de férmions envolvidos, e para isso nós fizemos uso do determinante de Slater. Então, nós aplicamos as autofunções da Hamiltoniana do sistema com o determinante de Slater e usamos o método variacional de Monte Carlo. Fizemos isso para um sistema de 4 férmions em 2 dimensões para o potencial do tipo poço, e também fizemos isso para simular um modelo de gás de férmions livres, um potencial que nós chamamos de potencial caixa, num sistema de 9 férmions em 2 dimensões. Aqui, o resultado que nós obtivemos a partir do código que nós construímos e o resultado analítico esperado. Com isso, nós concluímos que a familiaridade com o método de Monte Carlo variacional ela foi fundamental para a solução desses problemas, e ela também vai ser bastante útil para a próxima etapa do projeto, que consiste em aplicar tudo isso a um sistema com 2 componentes fermiônicos interagentes. Nós já temos um modelo de gás fermions livre, ou seja, um modelo com uma componente fermiônica não interagente, e nós pretendemos usar isso também para 2 componentes fermiônicas interagentes, ou seja, o que nós queremos é construir um modelo para uma matéria neutrônica a baixas densidades em analogia com gases de Fermi e ultrafios. Minha apresentação chega ao fim. Muito obrigado. Eu queria também agradecer a atenção de todos.